E aí, pessoal? Sabe, no mercado, o sucesso tem basicamente três pilares: análise, gestão de risco e, claro, a psicologia. A maioria da galera foca nos dois primeiros, né? Mas no fim das contas, é o terceiro, o pilar psicológico, que separa quem tem sucesso no longo prazo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em como transformar a mente, que muitas vezes é um obstáculo, na nossa principal ferramenta de performance. E aqui tá a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela que com certeza tira o sono de todo trader. Por que é que as nossas emoções nos traem bem na hora H? Mesmo com a melhor estratégia do mundo, parece que a emoção assume o controle nos momentos mais críticos. E o resultado? A gente acaba tomando decisões que, depois, olhando com calma, simplesmente não fazem sentido nenhum. Bora investigar a fundo de onde vem esse problema. Bom, vamos lá. O campo de batalha principal é aqui, ó, dentro da nossa cabeça. A verdade é que o mercado financeiro é um ambiente totalmente artificial, um lugar para o qual o nosso cérebro simplesmente não foi programado para lidar. Isso acaba criando um conflito direto, uma verdadeira guerra entre os nossos instintos mais básicos de sobrevivência e a lógica que a gente precisa para operar bem. Pensa nisso como se fosse um cabo de guerra dentro da mente. De um lado está o nosso cérebro mais antigo, o sistema límbico, que foi feito para reagir a ameaças físicas, tipo um leão na savana, não uma barrinha vermelha caindo no gráfico. Do outro lado está o cérebro racional, o córtex pré-frontal, que é a parte que precisa de calma, de análise. O problema todo é que, no mercado, aquela reação de luta ou fuga do cérebro antigo quase sempre, mas quase sempre mesmo, leva a gente para o caminho errado. E esse conflito interno se manifesta de jeitos que todo trader conhece, e muito bem. Sabe aquela euforia depois de uns trades bons, que faz a gente se sentir o rei do mundo e começar a quebrar as próprias regras? Ou então a raiva de uma perda que dispara o famoso trading de vingança? E o medo de ficar de fora, o FOMO, que empurra a gente para entrar em qualquer operação sem sentido? E o medo de devolver o lucro, que faz a gente sair de uma posição boa antes da hora? Pois é, no fundo, tudo isso é sintoma da mesma batalha que está rolando na nossa cabeça. E aqui a gente vê em ação um dos vieses mais poderosos que existem: a aversão à perda. É comprovado, gente. A dor de perder, digamos, R$ 100 é sentida pelo nosso cérebro com quase o dobro da intensidade do prazer de ganhar esses mesmos R$ 100. E qual o resultado prático disso no dia a dia? Simples. A gente segura uma operação perdedora por tempo demais, esperando o milagre, e sai de uma operação vencedora cedo demais, com medo de que o lucro suma. É um clássico. Então, a grande questão é: como é que a gente sai desse ciclo? Como quebra esse padrão? A solução está em, literalmente, reprogramar a nossa mente. E para isso, a gente vai usar as 5 verdades fundamentais do Mark Douglas. Pensa nelas como um novo sistema operacional, uma nova forma de enxergar e interagir com o mercado. Bora para a primeira verdade, então. Pensa nela como se fosse um escudo mental. É o antídoto perfeito contra aquele choque, aquela surpresa que o mercado adora jogar na nossa cara. Olha, pode parecer meio óbvio, mas quando isso entra na cabeça de verdade, muda o jogo. Não importa o quão perfeito o setup pareça, o quão alinhada esteja a análise, o resultado nunca é uma certeza. Quando a gente realmente internaliza isso, a dor de uma perda inesperada diminui muito. Por quê? Porque, no fundo, a gente já aceitou que qualquer coisa podia acontecer desde o começo. Certo. Agora vamos para a segunda verdade. E essa aqui muda completamente o nosso foco. A gente para de tentar prever o futuro e passa a focar na disciplina da execução. O objetivo aqui não é ter uma bola de cristal, não é ser vidente. O objetivo é ter uma vantagem estatística, o que a gente chama de edge, e simplesmente executar essa vantagem de forma consistente. A grana de verdade vem de um conjunto de operações, não daquela necessidade de acertar o próximo trade. Agora, a terceira verdade. Essa aqui vai ainda mais fundo na nossa relação com ganhos e perdas. Ela ajuda a gente a entender a real natureza da aleatoriedade do mercado. É o seguinte: mesmo com a melhor estratégia do mundo, uma que seja lucrativa no longo prazo, a sequência de ganhos e perdas é totalmente aleatória. A gente pode ter 5 perdas seguidas para depois vir uma sequência de 10 ganhos. Entender isso de verdade tira um peso enorme das costas, liberta daquela pressão de preciso estar certo nesse trade agora. Ok, seguindo para a quarta verdade. Agora a gente vai definir direitinho o que, afinal, significa ter uma vantagem, um edge, no mercado. E aqui está o pulo do gato. A nossa análise não prevê o futuro. Ela só aponta para um cenário que tem uma probabilidade um pouquinho maior de acontecer do que o outro. Só isso. Trocar a mentalidade de certeza pela de probabilidade é talvez a virada de chave mais importante na carreira de um trader. E para fechar esse novo sistema de crenças, vamos para a quinta e última verdade. Ela funciona como um lembrete constante, para a gente se manter sempre no presente, sempre focado no agora.
O fato de um setup ter dado certo nas últimas 3, 4, 5 vezes não garante absolutamente nada sobre a próxima vez. Cada momento no mercado é único, ponto. Tratar cada trade assim como um evento único evita que a gente fique relaxado demais depois de ganhar ou com medo demais depois de perder. Beleza, então. Ter essas crenças na cabeça é a base de tudo, certo? Mas e aí? Como é que a gente transforma essa filosofia toda em ação, na prática do dia a dia? É aqui que entram os 7 princípios da consistência. Pensa neles como um manual de instruções mesmo, para operar com essa nova mentalidade. O processo é um ciclo de pura disciplina. Primeiro, identificar a vantagem de forma totalmente objetiva, sem achismo. Segundo, pré-definir e, mais importante, aceitar 100% do risco daquela operação. Terceiro, com o risco aceito, é agir sem hesitar quando o sinal aparecer. Quarto, realizar o lucro quando o sistema mandar, sem ganância. E por último, sexto e sétimo, vigie a si mesmo o tempo todo, buscando erros e ter o comprometimento de que esses princípios são leis, não sugestões. Eles não são negociáveis. Tá, mas para colocar tudo isso em prática, a gente precisa de ferramentas. Ferramentas que ajudem a reforçar essa disciplina e essa autoconsciência no nosso dia a dia. E olha só que mudança fundamental. A gente precisa trocar o diário de trading padrão por um diário psicológico. No diário padrão, o foco é no resultado, lucro ou prejuízo. No psicológico, o foco é no processo. A pergunta principal deixa de ser, eu ganhei dinheiro, e passa a ser, eu segui o meu plano? O objetivo vira analisar o comportamento e não só o placar final. É fundamental a gente mudar a forma como enxerga o plano de trading. Ele não é uma ferramenta para prever o que vai acontecer. De jeito nenhum. A única função dele é ser o nosso algoritmo pessoal, um guia que define as condições exatas para a gente executar nossa vantagem. É um manual mecânico para agir sem que a emoção se meta no meio. E todo esse trabalho, toda essa disciplina, leva a gente para o objetivo final, um estado mental que o Mark Douglas chamava de a zona. E não é nada místico ou mágico. É simplesmente o resultado natural de colocar tudo isso em prática dia após dia. E aqui, gente, está a essência de tudo. O objetivo final não é prever o mercado. A verdadeira maestria no trading vem da capacidade de executar o próprio sistema, o próprio plano, de forma impecável, um trade depois do outro, sem se abalar pelo resultado de uma única operação. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pensa aí nas últimas operações. O que foi que realmente guiou as decisões? Foi a clareza da estratégia, do plano, ou foi o barulho da emoção? A resposta sincera para essa pergunta é o verdadeiro começo do caminho para a consistência.